paz do Senhor. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem 2 Coríntios, capítulo 1. Coríntios, capítulo 1. Quero agradecer ao Senhor nessa tarde por essa oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, né, irmãos? Porque as misericórdias do Senhor verdadeiramente são a causa de não sermos consumidos. É o Senhor que age com misericórdia sobre as nossas vidas e nos dá o privilégio de adorar Ele e nos dá o privilégio de poder ministrar Sua santa palavra, porque tudo é a honra e a glória do Senhor. Vamos ler aqui, irmãos, a partir do versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou, se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos e que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, aqui na igreja de Corinto, né, Paulo escreveu essa carta e Paulo fundou a igreja de Corinto e permaneceu lá por 1 ano e meio naquela cidade. Depois que Paulo se retirou dali, surgiram muitos problemas naquela igreja, né? Mas depois de muita aflição, Paulo se encontrou com Barnabé e recebeu ali boas notícias, que a situação tinha mudado, que o problema tinha se resolvido. E aí então Paulo escreve essa carta, que nós chamamos de 2 Coríntios, né? E Paulo tinha alguns propósitos quando ele escreveu essa carta. O primeiro dele era encorajar os irmãos a perdoar e a reintegrar no meio dos irmãos aquela pessoa, aquele membro que tinha causado todo aquele tumulto a princípio. O segundo propósito dele era explicar para os irmãos a mudança de planos que ele tinha feito ali, ele explica para os irmãos isso. E o terceiro propósito dele era reafirmar a sua autoridade apostólica, porque em meio aos problemas que surgiram, até isso eles estavam questionando a autoridade de Paulo ali sobre os irmãos, a autoridade de Deus na vida de Paulo. E por fim, ele desejava incentivar a igreja de Corinto a participar de uma oferta que ele estava recolhendo, uma oferta especial para os irmãos da Macedônia. E aqui quando ele inicia, irmãos, o versículo 3, ele já começa falando, dando graças a Deus e bendizendo o nome do Senhor
por todas as consolações que ele havia recebido de Deus, em meio às tribulações que ele havia passado. Então ele começa assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Porque só ele sabia, irmãos, como a misericórdia de Deus o tinha livrado de tamanhas situações que ele tinha vivido. E ele diz assim também: o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E aí nós vemos consolo. Consolo quer dizer alívio em razão da tristeza, né? Quem consola alguém significa que pretende aliviar uma pessoa do sofrimento, né? Quando a gente consola uma pessoa, porque aquela pessoa está sofrendo e a gente quer aliviar o sofrimento daquela pessoa de alguma maneira. E aí, a palavra consolação no grego é paráclitos. Só que nesse significado, irmãos, é esse significado que se aplica aqui nesse texto que nós vamos ler. Não é apenas a questão do consolo, porque quando o Senhor ele vem nos consolar, não apenas nos consola, mas ele também nos encoraja a seguir em frente. O consolo de Deus não é apenas enxugar as lágrimas. O consolo de Deus para a nossa vida é uma força que nos impulsiona a seguir em frente e a não ficar estagnado na situação, não ficar estagnado no problema em que nós estamos. E aí, irmãos, o versículo 4 diz assim: que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, irmãos, a Bíblia ela é clara. E se a Bíblia está dizendo que é toda a nossa tribulação, quer dizer que não tem nada que o Senhor não nos possa consolar. Quer dizer que não tem nada que o Senhor não possa fazer. Não tem angústia que seja maior do que o poder da palavra. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus ela é como um martelo que esmiuça a penha. Penha é uma grande rocha. Então, que martelo é esse que despedaça uma grande rocha? Então não tem nada que a palavra de Deus não despedace, não tem nada que a palavra de Deus, não tem muralha que sobreviva, que fique sobreviva, não, irmãos, não tem muralha que permaneça de pé verdadeiramente diante do poder da palavra de Deus. Então toda angústia, toda aflição, não tem nada que o Senhor não console, não tem nada que o Senhor não nos encoraje a seguir em frente. Não existe ponto final quando chega o consolo de Deus. O consolo de Deus ele é a força que nos faz ir adiante. Mas continuando esse versículo, nós vamos ver aqui para que o Senhor nos consola. Veja só, ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Mas com o que nós vamos consolar, irmãos? A palavra nos diz: com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Essa mesma consolação que o Senhor derrama na nossa vida, Ele derrama o suficiente para nós transbordarmos na vida do nosso irmão. O Senhor não nos consola para a gente ficar em casa, o Senhor não nos consola para a gente ficar parado, para a gente ficar estagnado, não. Jesus ele derrama uma medida transbordante, que é para transbordar, que é para irradiar dentro do nosso lar, que é para irradiar dentro da igreja, que é para transbordar na vida de quem necessita. Não é nos encher para a gente ficar parado, é transbordar aonde tiver seco, aonde tiver necessidade. E o Senhor ele derrama, irmãos, o suficiente que é para preencher as nossas vidas e preencher o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Não fica faltando, irmãos. Não é aquele negócio que você coloca e fala: faltou 2 ml. Não. Jesus, quando Ele derrama do céu, Ele derrama para transformar. Ele derrama o suficiente para preencher todo o vazio. Ele derrama suficiente para preencher, irmãos, toda e qualquer necessidade do nosso coração. O versículo 5: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Ou seja, irmãos, olha, quanto mais sofrimentos por Cristo suportarmos, mais consolo, mais encorajamento será derramado por meio de Cristo. Então, se por Cristo eu sofro,
aflições de Cristo? Será que as aflições de Cristo são aquelas confusões que eu arrumo porque tenho um temperamento descontrolado? Será que as aflições de Cristo que eu sou, será que as aflições de Cristo são realmente as consequências que vêm na minha vida? Porque muitas vezes eu não seguro a minha língua dentro da boca, eu falo tudo que eu penso, eu ajo com o meu irmão de qualquer jeito. Isso não é a aflição de Cristo. A aflição de Cristo que vem sobre a nossa vida, ela vem pela obediência à palavra. Aleluia. Ao invés de eu estar sofrendo porque eu falei demais, na verdade eu estou sofrendo porque eu me calo. É porque quando vem a afronta eu me calo. É porque diante da adversidade eu me sujeito ao que a Bíblia me manda fazer. Eu não ajo por mim mesma. Mas eu agi daquele jeito porque foi na hora do impulso. O Espírito Santo não age, irmãos, por impulso não. O Espírito Santo é que nos domina. O Espírito Santo é que nos controla. O Espírito Santo não nos impulsiona a agir desesperados por aí, como se Deus não existisse, como se fosse uma causa perdida, ou como se ninguém sabe com quem que está falando, não sabe quem sou eu, não sabe que eu não fico quieta mesmo. Não, irmão, isso não é a aflição de Cristo. Falando numa linguagem popular, isso é o tipo de luta que a gente pega com a nossa mão. Isso é o tipo de coisa que a gente vai adquirindo na nossa vida por falta de controle, por não nos sujeitarmos a sermos dominados pelo Espírito de Deus. Porque não é fácil, irmão, diante de muitas situações, a gente se deixar levar pelo Espírito Santo, se deixar levar, se deixar ser dominado pelo Espírito Santo. E mais, irmãos, muitos de nós e muitas vezes nós sofremos sim as aflições de Cristo, porque, como eu disse, sofrer a aflição de Cristo é obedecer ao Senhor. Só que muitas vezes a resposta que vem a essa obediência, ela não é como nós imaginamos. Nós respondemos ali, olha, vem a aflição, eu respondo em obediência à palavra, e o que vem sobre a minha vida é mais aflição. O que vem sobre a minha vida é perseguição. Que exemplo eu posso dar na Bíblia disso? O exemplo de José, irmãos. Se nós formos olhar, quando aquela mulher tentou José ali, tentando seduzi-lo, José fugiu dali, ele conseguiu escapar daquela mulher. Imagina o alívio que aquele moço sentiu. Eu consegui escapar, não cedi à tentação, obedeci a Deus, glória a Deus. O que veio depois disso, irmãos? Calúnia, ele foi preso, ele foi humilhado, em obediência à palavra de Deus. Aleluia. E mesmo assim a Bíblia diz que Deus estava com José quando ele estava na prisão, e Deus o abençoou, porque muitas vezes a resposta à nossa obediência a Deus não é o que nós esperamos. Às vezes a gente, não, olha, eu estou fazendo tudo direitinho, então eu acho que agora vai acontecer assim, vai acontecer do jeito que Deus tem planejado para acontecer. Porque o que o inimigo quer, irmãos, é mostrar pra gente que não vale a pena. O que o inimigo quer é fazer a gente acreditar que tudo que nós estamos fazendo para Deus não vale a pena. E se nós cedermos à tentação de acreditar naquilo que ele diz, nós perecemos. Então nós não podemos olhar para a circunstância. Aleluia. Então José, ele não olhou para a circunstância, ele simplesmente se sujeitou ali ao que estava acontecendo, foi caluniado, foi humilhado em obediência à palavra, em obediência ao Deus que ele servia. Essa é a verdadeira aflição de Cristo. Porque, irmãos, se nós morremos com Cristo, com ele nós seremos ressuscitados. Sabe? 1 Pedro, eu gostaria de ler aqui com os irmãos, 1 Pedro 4,13. Aleluia. Deixa eu ler aqui. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Qual vai ser a revelação da glória do Senhor? A vinda dele. Quem vai se regozijar? Quem vai se encontrar com o Senhor? Serão os participantes das aflições de Cristo. Foram aqueles que foram provados, mas permaneceram ali no Senhor. Foram aqueles que não desistiram. Foram aqueles que suportaram, irmãos. Serão esses que se encontrarão verdadeiramente com o Senhor. Aleluia. Versículo 6. Mas quando somos atribulados,
é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, que quando nós somos atribulados, né, quando nós somos sobrecarregados de tribulação, é para o consolo. Ele estava dizendo para os irmãos assim: olha, quando eu sou atribulado, quando eu sou sobrecarregado de aflição, é para consolo de vocês. Mas quando eu também sou consolado, quando eu sou encorajado, aí vocês também serão encorajados. Mas por que isso? Porque vocês poderão suportar com paciência o mesmo sofrimento que nós. Então não quer dizer, irmãos, que aquela pessoa que está recebendo hoje o consolo vai ficar sempre sentadinha, sendo consolada, ali, recolhidinha, esperando vir alguém e regar na vida dela. Não, não é para isso. É para quando a pessoa ela recebeu o consolo, o Senhor dá força, ela se levantar e ir lá ministrar na vida da outra pessoa. A outra pessoa recebe o consolo, ela levanta e vai lá ministrar na vida da outra. Aleluia. É assim que a obra de Deus funciona. Não é parado. Não, mas eu não saio disso porque é muito difícil. Eu tenho sempre que ficar recebendo porque eu não tenho força. Não, irmãos, aqui é claro, olha, vocês poderão suportar com paciência as mesmas aflições com que nós padecemos. Então não tem o número 10, o número 9, o grande, o médio. Não, essa é a tribulação só de Paulo. Não, irmãos, sofre as aflições de como bom soldado de Cristo. Então o Senhor está falando que eu recebi hoje um consolo. O Senhor tem falado desde o começo do culto aqui sobre consolar, sobre abrir o mar vermelho, sobre acalmar, sobre sossegar. Aí eu vou sair daqui ainda hoje cabisbaixa, ainda hoje triste. Não, meu Deus, já me consolou. Ele já falou que é para eu me acalmar. Então eu vou me acalmar. E aí se aparecer alguém desanimado, eu vou dizer assim: olha, Jesus falou hoje, acalma minha alma, sossega. Então fica tranquilo, porque o Senhor já me consolou. Então agora a Bíblia diz que com a mesma consolação com que eu sou consolado, eu vou consolar o meu irmão. Aleluia. Eu vou sentar do lado dele e falar assim: ó, tá tudo perdido, né? Não vamos deixar para lá e seguir outro caminho. Não, Jesus ele tem consolo, mas esse consolo vai vir também através de nós, irmãos, através do que o Senhor tem derramado na nossa vida. Aleluia. Vamos versículo 7 aqui. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Porque, irmãos, às vezes a gente fala assim: servir ao Senhor não é fácil. Não é mesmo, irmãos. Tem muitas aflições, sim, mas a gente não pode esquecer que tem o consolo. Aleluia. Que tem o encorajamento, que é aquele que sofre a aflição de Cristo, ele não sofre sozinho, não. Ele é consolado. Há um Deus que derrama um fortalecimento sobre a vida dele. Sabe, não é um órfão sozinho na vida, não. Há um Deus que sustenta. Jesus, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus. Jesus, a história de Jesus não acabou na crucificação, não. Jesus, ele ressuscitou. Jesus vive, e se ele vive, ele ouve a oração. Se ele vive, ele consola. Se ele vive, ele nos ajuda nas nossas tribulações. Então nós temos que viver o evangelho do Cristo ressuscitado, do Cristo que verdadeiramente nos ouve, do Cristo que está conosco. Isso não quer dizer, irmãos, que a gente não vai se entristecer, não. Isso não quer dizer que não vai chegar dia que a gente vai acordar, igual a Sandrinha falou: olha, ontem eu estava legal, mas hoje... E aí Jesus, ele já impulsiona: vai lá. Ela podia não ter vindo, né? Podia: não, Senhor, hoje eu não estou boa. Não fala comigo, me deixa quieta. Não, irmãos, ela veio aqui, ó, e ainda falou: não acordei bem. Então, por favor, vamos orar, porque aqui é o hospital. Se você vai no hospital, imagina você chegar para o médico e não vai falar: não, eu vim aqui só para ter ponto mesmo, eu vim aqui só fazer uma ficha. Não, eu estou triste, estou desanimado, mas eu vou louvar, né?
Eu vou ainda, irmãos, que às vezes esse louvor, ele sai com lágrimas, irmãos. Às vezes esse louvor, ele só sai gemindo, irmãos. Quantas vezes a gente dobra o joelho para orar e só chora? Sabe? Por quê? Porque é esperança. A gente está com o joelho dobrado ali, ou está deitado com a cabeça no travesseiro chorando, porque há esperança. Porque a gente sabe que Jesus vive, que Jesus consola, que não é uma simples tribulação, não, que por mais que esteja difícil para nós, mas há uma providência de Deus para a nossa vida. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Irmãos, quem já leu as cartas de Paulo, vê quantas coisas maravilhosas e palavras de esperança o Espírito ministrou para que o apóstolo escrevesse. E esses versículos, eles chegaram até nós hoje. E através dessa palavra nós somos consolados. Através dessa palavra nós somos encorajados. Mas o próprio apóstolo está dizendo aqui que ele sofreu uma aflição, que ele perdeu a esperança da vida. Então, irmãos, sabe, a gente vê que às vezes são tribulações que a gente olha e fala: Senhor, eu não vou aguentar. Dessa vez não vai dar, porque está maior, sabe? Está muito difícil, está muito complicado. E aí, irmãos, o próprio apóstolo, sabe, que a gente vê assim, era alguém que vivia no Espírito, era alguém que pregava verdadeiramente no Espírito, era alguém que tinha a vida entregue ali para a obra do Senhor. E o que ele diz? Até da vida nós desesperamos diante da aflição. Então não é diferente com a gente não, irmãos. Às vezes quando a gente perde, sabe, fica ali achando que não vai conseguir, não é porque ninguém, irmãos, é um super-herói fantasioso, porque acha que vai. Não, irmãos, não é assim. Tem dias que são difíceis, mas o que nós devemos saber é que até nesses dias o Senhor está. Aleluia. Até nos dias que a gente acha que não vai aguentar, até nos dias que a gente acha que a luta ela é maior do que a gente. Quer saber? A gente pode achar sim que a luta é maior do que a gente, porque às vezes é, mas ela não é maior do que o poder transformador de Deus. Ela não é maior do que o poder da palavra. Sabe, a palavra a palavra de Deus que penetra nas juntas e medulas, a palavra de Deus que penetra ali na divisão da alma e do espírito. A luta, irmãos, a dificuldade, o poder de Satanás, ele pode vir diante de nós se mostrando muito maior do que nós, mas nunca maior do que o nosso Deus. A aflição, a angústia, ela pode ser maior do que nós podemos suportar, mas nunca maior do que o nosso Deus. Essa carga, ela pode perecer, mas a alma, ela tem que estar em comunhão com o Senhor. Ainda que eu esteja triste, ainda que eu esteja desanimada muitas vezes, mas tem que haver a esperança do céu, a expectativa de que eu vou olhar o céu do lado de dentro, que eu não vou só ficar daqui de baixo imaginando como é. Sabe que quando Jesus arrebatar a igreja, aqueles que estiverem dormindo no Senhor vão ser arrebatados primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados. Esteja onde estiver, eu quero me encontrar com o Senhor. Não tem luta, não tem adversidade, não tem dificuldade que seja suficiente para me afastar dessa esperança. Sabe, irmão, às vezes é o financeiro, é o emocional, é qualquer área, é a saúde mental. Às vezes parece que vai tudo desandando, mas a esperança tem que ser a vinda de Jesus. A esperança tem que ser que nós vamos nos encontrar com Ele, porque se essa esperança ela estiver viva em nós, irmãos, a graça e o consolo do Senhor vai nos conduzir para chegarmos até onde o Senhor quiser que nós cheguemos. O versículo 9: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Então até a sentença de morte ele já tinha, irmãos. Imagina, olha, já foi decretado. Aleluia. Já havia
havia sido decretado que ia até o fim, que ia acabar. Mas por que isso? O apóstolo é bem claro aqui dizendo, para que não confiássemos em nós mesmos. Aonde está a nossa confiança nessa tarde? Será que é no Senhor? Será que é no nosso desempenho? Será que é na nossa capacidade? Será que é no nosso poder de articular, de convencer pessoas? Será que é na vida financeira? Será que é numa pessoa que está do nosso lado, que tem condição de responder por nós? O apóstolo Paulo disse aqui que já havia o decreto de morte, mas aqui, irmão, não era para destruição, era para não confiar neles mesmos. Então, de repente, esse decreto que está sobre a minha vida ou a sua vida, essa luta, sabe, sobremaneira, essa dificuldade que está indo além, ela não é para destruir, ela é unicamente para que nós não confiemos em nós mesmos. E para nós fazermos o que, irmãos? Confiarmos em Deus que ressuscita os mortos, em Deus que dá vida para quem não tem mais vida, em Deus que levanta aquele que estava caído, em Deus que faz nova todas as coisas. A nossa confiança tem que ser no nosso Deus que é a vida. O nosso Deus é a vida, o nosso Deus é que restaura, o nosso Deus é que dá todas as coisas, que muda todas as circunstâncias, e o poder do nosso Deus foi o mesmo que ressuscitou Jesus. Então é esse poder que Ele tem sobre as nossas vidas, é o poder que ressuscitou Jesus, que pode mudar a nossa circunstância, seja ela dentro de casa, seja ela dentro de nós mesmos. É o poder que ressuscitou Jesus que vai mudar a nossa circunstância. Não sou eu, não é a minha capacidade, ou beleza, ou desenvoltura, ou privilégios, ou de repente pessoas que podem me ajudar. É o poder da palavra de Deus, é o poder que ressuscitou Jesus, que transforma situações, que vai transformar a minha situação e a sua a partir de hoje. Mas nós precisamos confiar no Senhor e não em nós mesmos, e não em situação nenhuma, nada, nenhum objeto, nem bem material, e nem dinheiro, e nem marido, e nem esposa, e nem circunstância, ninguém, nem o deputado que tem poder de falar lá por nós, ou o gerente do banco que é bem influente, pode resolver. É Jesus quem resolve. O Senhor está falando aqui que foi Ele lá que acalmou o mar, foi Ele que acalmou a situação, é Ele que acalma a tempestade. Enquanto confiarmos em situações que não venham do céu, que não venham do trono de Deus, glória nós estamos fadados a chorar e padecermos, irmãos, porque o Senhor está nos convidando nessa tarde a confiar nele, a acreditar. Jesus, Ele é digno de confiança. Jesus, Ele é digno de confiança. Aleluia. Jesus não é aquele que fala, não é Lucilene que fala, eu vou, e chega na hora, eu não sei se vai dar, irmão. Sabe o que é? Tá chovendo. Jesus não desiste das coisas que nem eu, irmão, porque tá chovendo, não, ou porque o tempo não tá bom, ou porque, sabe, a circunstância, porque acordou com dor de cabeça. Não, irmão, isso é coisa da gente, sabe? Isso é coisa da nossa carne. Tem uma circunstância de hoje não vai dar, não acordei boa. Eu falo isso tanto para minha mãe, mãe, não acordei boa, hoje não vai dar não. Mas Jesus não é assim não, irmãos. Jesus, se Ele falou que vai acontecer, vai acontecer. A Bíblia já começa falando assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e disse Deus, haja luz. Qual dia que não tem luz? Qual dia que o sol não se põe? Qual dia que a lua não aparece? Qual dia que não tem dia e noite, irmãos? Não existe. Foi uma palavra, sabe? O próprio Deus decidiu o que aconteceria. Ó, vai dividir assim, vai ficar assim, isso aqui vai ficar aqui. Que dia que a água chegou no céu de novo, desde que Deus falou que era para haver separação entre céus e mares? Não chega, irmão, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Nós é que duvidamos, mas grande é o poder da palavra do Senhor. E o poder de nós não somos imunes a essa palavra. Ninguém é imune a essa palavra. O que nos distancia de receber a providência, a resposta é a incredulidade do nosso coração. Não é nada
nada demais, não é o poder que diminuiu, não é a igreja que está menos santa, não é nada disso, irmãos, é a incredulidade da alma, é olhar para Jesus e não acreditar nele, a confiança que ele é digno. Sabe, irmãos, quem sou eu nessa terra para duvidar do poder de Deus? E mesmo assim, fica ali, parece que remando contra a maré, duvidando do poder do nosso Deus. E nós não podemos, irmãos. Versículo 10. A qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Verdade. Paulo encerra aqui dizendo, irmãos, que muitos darão graças a Deus em sua bondade, porque respondeu a tantas orações feitas em nosso favor, feitas em favor dele. Então ele estava falando assim, olha, e muitas pessoas que estão orando por nós vão dar graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então Paulo, ele não pensou, olha, eu sou apóstolo, né? Eu não vou pedir oração, não. Não, ele pediu oração. E além de contar com a oração dos irmãos, ele ainda disse assim, olha, muitos vão dar graças a Deus por essa oração respondida. Quem está vendo que eu estou passando aflição, vai ver o Senhor respondendo essa oração também. Quem está comigo aqui, sofrendo a aflição de Cristo, vai também viver o consolo de Cristo junto comigo. Porque Jesus, ele não tem só dificuldade. Jesus, ele não tem só espinho, não, irmão. Jesus, ele tem consolo. Jesus, ele tem amor. Jesus, ele tem companhia. O problema é que às vezes eu quero outra companhia. O problema é que às vezes eu prefiro chorar aqui, choramingar por irmão, do que chorar aos pés de Jesus, que resolve. Muitas vezes eu prefiro ficar ali remoendo aquela dor, aquela dificuldade, sabe? Ao invés de colocar em oração aos pés de Jesus. Nem todas as orações, irmãos, que nós fazemos, quando nós levantamos, nós sentimos imediatamente a resposta. Muitas respostas o Senhor, ele vai mandando ao longo dos dias. E nós precisamos esperar pacientemente a resposta do Senhor. Mas enquanto nós estamos esperando essa resposta, nós não podemos duvidar. Porque o Senhor está trabalhando em outras áreas da nossa vida. Sabe? Na vida de José ali, quanto mais as coisas iam acontecendo, parece que a vida dele só ia declinando, né? Estava com os irmãos, aí foi vendido escravo, depois tornou-se vendido de novo para a casa de Potifar. Quando chegou na casa de Potifar, parecia que estava dando certo. A mulher vai lá, calunia ele, resiste, não peca, abre mão dos privilégios que ele teria ali, e aí vai lá descendo mais um pouco. Mas o que era isso? Era uma base que estava sendo construída para ele ser o governador do Egito, porque a responsabilidade que ele receberia de Deus ali era muito grande. Ele precisava de uma estrutura de Deus para sustentar tudo aquilo que viria sobre a vida dele. E ser, irmão, alicerce não é fácil. Alicerce ali para ser construído. Uma estrutura leva tempo, sabe? E é embaixo, irmãos, não é em cima, não. A construção que nós vemos depois, ela pode ser muito bonita, mas ninguém sabe o que tem ali embaixo sustentando. E nós temos que esperar o tempo de construção do Senhor na nossa vida. Construção do nosso interior, moldando o nosso caráter, moldando pra gente o fruto do Espírito, através do quê? Do domínio próprio, através da paciência, através do autocontrole, através às vezes da gente ver, você tá ali, mas não pode falar, porque se você falar a coisa vai ficar feia, e ali aos pouquinhos o Senhor vai tomando, o Senhor vai nos controlando, o Senhor vai mostrando que quem tem o domínio é Ele, não somos nós, é Ele que domina, irmãos, é Ele que faz. Ai, mas eu só tô chorando ultimamente. Continua então, só não vem chorar pra mim, porque eu não posso fazer nada. Chora aos pés de Jesus, sabe? Se derrama mesmo aos pés do Senhor, porque, irmão, Jesus, ele tem resposta. Jesus, ele tem, dependendo do que você vier chorar pra mim, eu vou chorar junto com você. Realmente, vamos dobrar o joelho aqui, vamos
aos pés de Jesus, porque Jesus, ele consola, sabe? O Senhor, ele tem me consolado. Tudo que eu posso falar para você hoje é: vamos dobrar o joelho e vamos chorar junto. Você recebeu o consolo que eu estou recebendo, você receber a graça, você receber a força que eu estou recebendo. Mas, irmãos, toda vez que chega a hora de dobrar o joelho, porque a gente faz muitos planos, né? Não tal hora, tal momento, mas abrir mão, deixar tudo de lado e falar assim: é agora, Jesus, é nós dois aqui. E não pensa que quando você dobra o joelho, os irmãos sabem disso, você fica ali, leva um tempo para a barreira cair por terra, porque você começa primeiro a pensar no arroz, na roupa do filho, na ligação, na mensagem que você não mandou, sei lá, no médico que não fez isso. É tanta coisa que vem na mente da gente. Aí para isso daí, aí depois começa a vir os problemas. Meu Deus, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Aí o inimigo fica lutando e lutando ali pra gente desanimar, pra você levantar de novo. Ó, você ainda está orando por isso, ainda não aconteceu. E aí você continua: glória a Deus, glória a Deus. E aí de repente você está desenrolando ali, começa: Jesus visita a irmã Tereza, Jesus abençoa o lado de tal irmã, Jesus. E ali, irmão, só assim pra gente vencer. Porque além de ter que vencer todas os nossos compromissos, todas as coisas que nos impedem de estar ali na presença do Senhor, ainda tem a luta espiritual que quer nos impedir de orar. Mas eu convoco, sabe, os irmãos, para que a gente se coloque verdadeiramente. Aleluia. Porque enquanto eu não me colocar, irmãos, verdadeiramente de joelhos e com fé de que a oração que eu estou fazendo está sendo ouvida pelo único Deus, Criador do céu e da terra, a situação ela não muda. É crendo, irmãos, é confiando, é dobrando o joelho com fé, é acreditando em Jesus, acreditando em Jesus. Eu acredito. Vai pegar a Bíblia, Jesus está falando aqui: eu acredito no que o Senhor usou, irmão, para falar comigo. Jesus, eu acredito no Senhor, eu acredito. O diabo está buzinando ali, ó, não vai acontecer. Jesus, eu acredito, porque o Senhor é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor e é digno de confiança. Jesus, ele é digno de confiança, e ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia, É todo o poder, verdade. irmãos, é todo. A gente aqui não acredita não que a Bíblia contém a palavra de não. A palavra de Deus é a Bíblia, irmãos. Ela não contém não, ela é a palavra de Deus. O que está escrito aqui é a palavra de Deus. É verdade. O que está escrito aqui é alimento. Não contém alimento não, é alimento. É alimento de manhã, é alimento de tarde, é alimento de madrugada. A hora que você buscar, no momento da sua aflição, esse momento que você chora sozinho, chama Jesus para esse momento. Esse momento que você fica ali angustiado, chama Jesus para esse momento. Ah, mas eu não entendo a Bíblia. Isso é luta também, irmãos. Sabe, pega a Bíblia na linguagem de hoje, na NVI, vai procurar outra tradução. Imagina os irmãos na época que não tinha que ficar ali, irmãos, copiando, e não ficava sem a palavra. Hoje nós temos, irmãos, a palavra de Deus completa, a revelação de Deus completa para as nossas vidas, e não lemos porque a gente está desanimado. É porque eu não consigo entender, é porque é tanta luta, é porque apaga a luz, é porque eu sou míope, irmãos. Não pensa que vai ser fácil, porque não vai. Cada dia a gente tem que vencer. É o mundo, é o diabo e nós mesmos, sabe? E muitas vezes o maior vilão está aqui, porque a gente pode orar e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vai, o mundo a gente vira as costas, mas a minha vontade, e aí, qual tem sido a vontade do meu coração? A escolha que eu tenho feito todos os dias é o que me aproxima do Senhor, ou é a única coisa que tem me distanciado dele? Será que verdadeiramente todo esse vazio, toda essa distância, toda essa dificuldade, sou eu que tenho procurado com as minhas próprias escolhas? O Senhor hoje tem nos dado, irmãos, muitas portas abertas, muitas pessoas maravilhosas perto de nós que podem nos ajudar, sabe, irmãos, que pode ali, tem uma palavra para nós. Graças a Deus aqui, nós somos ricos de pessoas aqui, irmãos, que nos consolam. A irmã Tereza, graças a Deus, você não pode falar
Bíblia diz em Provérbios, acho que é 27:17, que assim como o ferro afia o ferro, o irmão, quer até colocar aqui? Peraí, irmãos, para eu falar Aleluia. direitinho como está aqui a palavra de Deus. Ela é perfeita. Vou colocar aqui. Provérbios 27:17. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, irmãos, como que é feito isso? É no trato de um irmão com o outro, que a gente vai ali se entendendo, que o Espírito Santo vai consolando, que o Espírito Santo vai ajudando. É no trato, irmãos, é ali. Não é distante, não é de lado, sabe? Não é de cara virada, é no trato. É como o ferro vai afiando o ferro. É dessa maneira que nós vamos sendo edificados ali. É um com o outro, é no congregar-se aqui, adorando, servindo ao Senhor e servindo aos nossos irmãos, que nós teremos vitória de Deus para a nossa vida. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.